Um dos investimentos favoritos do brasileiro é a renda fixa. Desde CDBs a Tesouro Direto, o brasileiro adora ter uma rentabilidade fixa, previsível e com o menor risco possível. Porém, mesmo isso já sendo muito bom, dá para melhorar. A única coisa que você precisa fazer é investir na renda fixa em dólar. Imagina aquele seu CDB ou título do Tesouro Direto te trazendo uma rentabilidade previsível e melhor ainda em dólar, na moeda mais forte do mundo. Nesse vídeo aqui eu separei os principais meios de investimento de renda fixa nos Estados Unidos. Alguns deles ainda são mais difíceis de a gente acessar. Eu vou citar a quantidade de valor mínimo, quais corretoras disponibilizam e formas que você pode fazer de colocar isso na sua carteira, né? Qual que seria o mais adequado, qual que é a diferenciação entre eles. Eu tenho certeza que não existe nenhum vídeo desse parecido no YouTube, principalmente com as alternativas que eu vou trazer aqui. Alguma delas em que as pessoas provavelmente nunca ouviram falar, isso eu tenho certeza. Então se você já gosta desses vídeos diferenciados e voltados para a Bolsa Americana em dólar, não esqueça de deixar aquela sua curtida aqui embaixo e também entrar na nossa newsletter gratuita que a gente envia toda segunda-feira com vários conteúdos e assuntos e notícias sobre Bolsa Americana. Vamos começar com o mais famoso de todos e o mais seguro do mundo, que é o Treasury americano, que é basicamente o Tesouro Direto que a gente conhece aqui no Brasil, só que são títulos do governo americano, ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro lá para o Biden, né, para o governo americano como um todo. E a gente sabe que o governo americano é muito difícil de dar calote, né? O título americano em si é considerado o mais seguro do mundo, tá? Porque dificilmente o governo americano vai quebrar algum dia e deixar de te pagar. Os títulos do governo americano são separados por algumas categorias e que é importante você pelo menos saber diferenciá-las. A primeira delas são os bills, né, que basicamente são aqueles títulos de renda fixa que duram um ano, são títulos pré-fixados, ou seja, eles te dão ali uma taxa, né, pré-destinada de retorno até o vencimento e não tem cupons semestrais, né, algo que é muito comum lá fora, e vocês vão ver nos próximos exemplos, é os títulos de renda fixa pagarem cupons, né, algo que eu não gosto muito, mas a cada semestre, por exemplo, eles vão estar te dando tipo dividendos e descontando isso do valor investido. Em segundo, a gente tem os notes, que são duração de 2 a 10 anos, rendimentos de acordo com os juros futuros e tem os cupons semestrais. Em terceiro, a gente tem os bonds, né, que tem a duração aí de 10 a 30 anos, então são títulos um pouco mais longos. E a gente tem o TIPS, que é um dos mais interessantes também, que são atrelados à inflação americana. É como se fosse o Tesouro IPCA aqui no Brasil, só que é o TIP lá fora, TIP, atrelado à inflação americana. E esses títulos atrelados à renda fixa normalmente tem um prazo de vencimento um pouco maior, né? Varia ali entre 5 a 30 anos. A taxa que esses títulos vão te pagar, esses Treasury americanos, vai basicamente estar atrelado quanto a taxa de juros nos Estados Unidos estiver pagando. No caso que vocês podem ver o exemplo da taxa de juros dos Estados Unidos de 10 anos, né? Ou seja, o quanto eles esperam que a taxa esteja negociando lá no futuro. E aí você vê que teve um aumento bem forte em 2022, né? A gente teve uns anos que mais teve aumentos e por isso que a galera tá olhando muito para renda fixa agora, porque as taxas elas estão bem elevadas. Não via taxas tão elevadas assim desde 2008, por exemplo. Então isso acaba te pagando muito mais. Hoje você consegue encontrar alguns títulos americanos aí que vão pagar em torno de 1, 2, 3% ao ano. Não paga muita coisa porque é o mais seguro do mundo, não precisa pagar, né, para chamar atenção. Então são títulos normalmente com uma rentabilidade um pouco menor porque a segurança já é muito alta. O risco maior que você corre comprando esses títulos de renda fixa, os treasuries, que eu já vou falar onde você pode comprar, é a marcação a mercado, né? Então muitos deles que se você compra na baixa da taxa de juros, ou seja, quando estava zero ali em 2021, 2020 e agora que subiu para 3, 4,5%, você com certeza perde dinheiro quando a taxa de juros está subindo nos Estados Unidos, faz seu título cair, né, que é inversamente proporcional. Então, se a taxa de juros começar a cair nos Estados Unidos, esses títulos de renda fixa, eles vão subir bastante, principalmente os relacionados ao Tesouro Americano. Hoje aqui no Brasil é bem escasso o tipo de investimento, a gente tem só uma corretora trazendo isso e falando que existe essa possibilidade, que é a Evno, só que não tem na corretora para você comprar direto, você tem que mandar um e-mail para eles e solicitar essa compra. Os valores eles variam, tá? Mas no mínimo nos Estados Unidos você vai ter que pagar ali $1.000 a $2.000, tá? Por título que você quiser comprar. Então são valores um pouco mais elevados, não é para todo mundo. Lembrando que você também tem a opção de escolher o vencimento desses títulos, né? Vai ter alguns disponíveis, é bem igual ao Tesouro Direto, você escolhe, coloca a tua grana e vai sofrer a rentabilidade durante aquele período até o vencimento. Normalmente são títulos pré-fixados, né? Títulos que já te dão uma taxa ali que vai ser de rendimento até aquele período contratado. Diferente do Brasil, que a gente tem muito
comprando títulos atrelados à taxa de juros do momento, né? Não é algo que tem muito lá nos Estados Unidos, é algo mais já pré-destinado para você já saber o que você vai receber. Uma forma de você investir pelos títulos do Tesouro Americano, que é a que a gente vai comentar até um pouquinho mais para frente, é via os ETFs, né? Que compram esses títulos para você e você compra o ETF. A gente vai comentar mais para frente, mas um grande exemplo seria o ETF TLT, que compra títulos do governo americano com vencimento de 20 anos, tá? E até por sinal tá bem descontado agora no momento, vai voltar bem forte, a gente já vai comentar sobre ETF. Uma segunda opção que você tem, e essa ninguém comentou ainda, tá começando a surgir aqui no Brasil, Evno tá trazendo também esse tipo de investimento, pelo menos é a única que eu conheço que tá mostrando isso agora por enquanto. XP, Banco Inter, Nomad vai com certeza em algum momento colocar também. Calma que são muitas coisas novas, renda fixa americana é algo que para pessoa física aqui no Brasil não existia, mas agora tá vindo com força total. E nesse canal você vai estar sempre atualizado. Esse segundo investimento são os CDs, né? CDs que a gente fala, que são certificados de depósito, né? Eles são similares aos CDBs que você está acostumado aqui do Brasil, do CDB do Nubank, CDB do Banco Inter. É muito parecido. Então, nesse caso, você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira, um banco, uma cooperativa de crédito, tá? São bancos ali de investimento em si. Aí você deve estar se perguntando, Léo, mas qual que é a diferença de um Treasury, né, um título do governo americano, para um CD, né, que hoje poucas corretoras negociam aqui no Brasil, mas lá fora é muito comum. É a que você tem menos liquidez, né, ou seja, menos poder de negociação num CD, né? O CDB hoje aqui no Brasil é muito comum a gente comprar aqueles com liquidez imediata, né? Você coloca e aí você tira quando você quiser, a hora que você quiser, sem pagar taxa nenhuma. No CD, não. A partir do momento que você colocou, ele fica travado ali dentro até a data de vencimento. Então, eles tendem a pagar um pouco mais do que os títulos do governo americano, tá? Mas os CDs, eles são travados, você não tem liquidez nenhuma, você não consegue tirar mais seu dinheiro até dar o vencimento. Só para comentar vocês, a gente tem o FDIC lá fora que cobre alguns respaldos de possíveis quebras de bancos e aí você possivelmente poderia perder esse dinheiro, mas isso não acontece porque esses FDICs eles garantem, né, que são como se fosse um FGC aqui no Brasil, garantem até 250 mil dólares ali para te devolver caso a instituição que você esteja emprestando dinheiro venha a quebrar. Aqui a gente traz alguns exemplos reais dos CDs atualmente, tá? Alguns com vencimento de 1 a 2 anos, eles são normalmente títulos não muito longos, né? Então você vai encontrar ali no máximo 3 anos, né, de vencimento desses CDs. E lembrando que colocou o dinheiro aqui, você não consegue tirar. E se quiser tirar, você vai pagar uma multa gigantesca que vai basicamente fazer você sair no 0 a 0 ou quem sabe até no prejuízo. Você pode ver aqui alguns bancos, né, negociando e aí você vê que tem alguns bancos menos conhecidos e aí que pagam mais, né, 4,5%, só que é muito arriscado, e outros mais conhecidos como Wells Fargo, Bank of America pagando basicamente quase nada para vencimentos de 1 ano, né? E esse é o mínimo de investimento que a gente tem lá fora. E aí você vai ver, quanto mais o tempo for desse CD que você deixar, maior é o teu rendimento, né? Então você pode ver que aqui já vem aumentando do outros bancos em que aqui já era mais baratinho, né? Pagava menos. Então quanto for maior o prazo de vencimento desses CDs, maior tende a ser o seu rendimento e também mais tempo você vai ter que deixar seu dinheiro ali parado. A Evno começou a negociar agora um único tipo de CD, mas eles disseram que vão começar a soltar outros também. Não vi outras corretoras falarem nada sobre esse tipo de investimento, mas a Evno vai ter inicialmente o CD, né, do Itaú, ou seja, basicamente você vai emprestar dinheiro para o Itaú lá nos Estados Unidos e ele vai te pagar em dólar, só que o investimento mínimo é de 10 mil dólares e tem um vencimento aí de 360 dias, ou seja, basicamente 1 ano. Então tende a não pagar muito, eu não tive acesso, tá, ao valor que ele está pagando, mas não deve ser muito estrondoso do que a gente já está acostumado aqui no Brasil. E com certeza logo surgirão outras possibilidades de investimento mais baratas possivelmente, como é o primeiro, né, não tem muito o que fazer, eles vão colocar o preço que eles querem mínimo ali, mas como a gente sabe, nos Estados Unidos varia de 500, 1.500 dólares iniciais para você ter um investimento desse. Agora a gente entra na terceira opção de renda fixa que você pode ter lá fora. Esse é um dos que mais pagam, é um dos que eu acho mais interessante, é o que realmente eu quero colocar na minha carteira, que são os bondes, tá? Isso tá chegando mais forte para pessoa física aqui no Brasil. Antes era só pessoa jurídica, só empresa, só fundo de investimento gigantesco que tinha acesso. E esses bondes, eles são muito parecidos com as debentures aqui, né? Então, basicamente, o que é isso? Você vai pegar o seu dinheiro, ao invés de emprestar para o tesouro, né, que é o governo, ou para um banco, você vai emprestar para uma empresa, tá? Uma empresa normalmente não financeira. Então, uma Microsoft, um Google, uma Amazon, ou até mesmo empresas brasileiras como Vale, Itaú. Isso é algo que está pegando muito forte aqui no Brasil. E esses títulos, por serem emprestados dinheiro para empresa,
pagam um pouco mais, bem mais normalmente do que um CD ou um Treasury do governo americano, porque o risco também é maior, né? O seu risco está basicamente na empresa que você está investindo. E não tem nenhum órgão segurador, né? O bond, basicamente, você está acreditando que a tua empresa não vai quebrar, né? Que você está emprestando dinheiro, que ela vai te devolver isso, e aí por isso que elas tendem a pagar. E você vai ver alguns títulos lá de bond dos Estados Unidos pagando 4, 5% ao ano em dólar, de empresas grandes americanas, e algumas brasileiras como Vale, Itaú, pagando 7, 8, Banco do Brasil 9% ao ano em dólar, tá? Um negócio assim absurdo, mas logicamente que você corre um risco maior por estar emprestando aquele seu dinheiro para aquela empresa e ela vai ter que te devolver. Hoje a gente tem duas corretoras aqui no Brasil que estão fortemente com bonds, que é o caso da XP, que está trazendo bonds mais interessantes e mais baratos para você começar a investir, e a Evno também, que tem esses bonds. Então, só para citar para vocês, a Evno, o valor de investimento mínimo é de $10 mil, tá? Para bonds de empresas americanas, e $50 mil para bonds de empresas brasileiras, Vale, Itaú, Banco do Brasil. Agora, se você quiser investir com um valor menor, mas ainda não tem muitas opções, mas acredito que seja mais viável agora para qualquer pessoa física investir, é pela XP Internacional, e lá dentro você vai ter bonds investindo com um valor mínimo de $3 mil, $4 mil para cima, tá? Então já é muito mais próximo da realidade de uma pessoa física conseguir investir. Aqui eu tô trazendo alguns exemplos de alguns bonds da XP, para vocês terem um exemplo, né? Então a gente tem o caso do Google aqui, que você consegue investir a partir de $4.700 e que está te pagando aí 3,6% ao ano em dólar. Você pode ver aqui uma de saneamento, né, que é aqui do Brasil, pagando 7,4% ao ano em dólar, só que aí o valor mínimo é de 4.800. E aí tem da Amazon, Apple, Banco do Bradesco, por exemplo. Então as do Brasil normalmente tendem a pagar mais, lógico, porque senão não consegue competir. Imagina, entra um Banco Santander, um Banco Bradesco lá fora oferecendo uma dívida e a Apple, né? Pô, o investidor sempre vai dar prioridade para a Apple, para empresas maiores, não vai dar para o Santander. Mas se o Santander pagar mais, aí talvez eles deem prioridade para o Santander. Por isso que empresas brasileiras tendem a pagar mais, principalmente lá fora, tá? Porque a concorrência é maior. E aí, se você é um brasileiro esperto, você aproveita isso e compra esses títulos. Eu queria aproveitar e mostrar também para vocês as opções que a gente tem na Evno agora, tá? Lembrando que eu não sou patrocinado, não sou pago por nada, é simplesmente a corretora que eu utilizo hoje e que tem essa disponibilidade também, e é uma das que mais tem coisa de renda fixa, tá? Internacional. Vocês podem ver na corretora aqui, tô entrando junto com vocês no celular, e aí clicando em renda fixa, eles já estão colocando a possibilidade de você fazer o investimento que nem a XP já tem, que é pela própria corretora, sem precisar mandar um e-mail. Então se você quiser comprar bond pela Evno, você tem que mandar um e-mail, e pela XP você consegue pelo próprio aplicativo. Mas pelo que a gente está vendo aqui, a Evno já vai disponibilizar isso também no aplicativo. Então a gente tem alguns bondes brasileiros, né, alguns bem parecidos com o que a XP já negocia. Então tem dívida do Banco BTG lá fora, te pagando quase 5% ao ano em dólar, né, e alguns preços unitários menores aqui, né? Só que você vê que, por exemplo, eles colocam aqui, a Evno coloca o investimento mínimo, preço unitário é $1.000, né? Ou seja, dessa dívida aqui que eu estou mostrando para vocês do Banco BTG. Só que a quantidade mínima é 50 bondes, ou seja, isso dá $50 mil. Então, ainda assim, parece que eles não mexeram no valor mínimo que você tem que colocar aqui num bonde brasileiro. A gente tem o caso dos bondes americanos também. Aí, no caso, são 10 bondes, o mínimo que você consegue comprar. E aí, normalmente, os valores variam de 900 a $1.000 aqui, pelo que a gente consegue ver, né? E os CDs, né? Que nem eu falei para vocês, a gente não consegue clicar ainda, né? A gente tenta clicar, não aparece nada. Mas é aquele tipo de investimento muito parecido com o Treasury, só que ele trava teu dinheiro, né? Então, se você não vai usar ele, né? É um tipo de investimento que você não quer e não vai precisar usar o dinheiro, porque se você colocar num CD, travou, e aí só quando trazer o vencimento, que normalmente é 3, 4 anos, no máximo 5 anos que você vai encontrar, com rendimento um pouquinho superior ao Treasury, mas menor normalmente do que um bond. Pessoal, um ponto rápido que eu queria comentar para vocês é sobre a tributação dos bonds e renda fixa para quem é brasileiro. Isso é muito importante vocês saberem. Antes de eu comentar sobre os ETFs, né, acho que esse é um ponto importante que eu não posso deixar de passar. E eu acredito que nos Estados Unidos é muito mais inteligente do que no Brasil. Olha como que funciona para o brasileiro. Basicamente, eles vão te cobrar uma taxa, né, de imposto em cima do lucro que você teve, lógico, mas ele vai variar dependendo do valor total que você vendeu. Então, até 5 milhões de reais vendidos em bondes, por exemplo, você vai ter uma alíquota aí de 15% sobre o lucro, tá? Então, isso é muito legal, porque quanto mais dinheiro você for vendendo, maior é a alíquota. Então, isso vai variando do capital que você vende. Diferente do Brasil, né, que eles te cobram pelo tempo de aplicação, né? 180 dias, 360 dias, né? E aí, independente se você tem 1 milhão ou 100 reais investido, você vai pagar o mesmo imposto. Só vai mudar dependendo do tempo que você deixar. Aqui nos Estados Unidos, não. Você pode deixar um mês e se você vender
até 5 milhões você paga 15%, que é a menor alíquota lá fora. Então é basicamente a tabela de renda fixa aqui do Brasil, só que inversa, né? Ao invés de aqui no Brasil começa 22,5 e cai para 15, dependendo do tempo que você deixa. Aqui nos Estados Unidos não, começa com 15, aumenta 22,5 dependendo do valor investido, né? Valor que você vende ali desses títulos. Agora a última opção e com certeza a mais acessível para qualquer brasileiro ter uma partezinha da renda fixa americana, mas que no meu ver não é uma das mais rentáveis e que vai te trazer grandes valorizações, mas pode fazer parte de um caixa lá nos Estados Unidos ou até mesmo de uma diversificação da sua carteira em renda fixa, que são os ETFs de renda fixa. Então são ETFs, fundos de investimento, que são negociados na bolsa e eles simplesmente vão lá nos Estados Unidos e compram Treasury, né, que são os tesouros americanos. Tem uns que compram bonds, tem uns que compram bonds de empresas de países emergentes. Então são, mais de 500 ETFs aí de renda fixa, com certeza a gente tem muito mais do que isso. E aí você pode alocar de acordo com o que você acredita. Mas eu quero mostrar alguns exemplos para você. A gente tem um exemplo desse ETF chamado BND. Ele é um dos mais conhecidos, né? Você pode ver que ele chegou a cair bastante, até por sinal. Isso porque, que nem eu falei para vocês, ETF, Treasury, Bond, normalmente tende a sofrer um pouco mais com o aumento da taxa de juros em momento, né? E aí depois que essa taxa de juros se estabiliza ou cai, aí esses títulos eles voltam a subir. Então eles são totalmente inversos à taxa de juros dos Estados Unidos. Se está subindo, esses ETFs caem pra caramba. Se ela começar a cair, esses ETFs vão subir. Então isso já mostra possivelmente uma oportunidade de você ter alguns ETFs de renda fixa na carteira, como eu sempre citei aqui para vocês. Mas o legal desse BND, por exemplo, que eu estava comentando, ele te cobra uma taxa de 0,03, que é uma das mais baixas para os ETFs, é quase nulo, né, essa taxa aqui anual. E aí, se você descer aqui um pouco mais embaixo, né, eu estou utilizando o site etf.com, gosto bastante por sinal, mas aqui vocês conseguem ver que eles investem em títulos do governo americano, né, alguns com vencimento de até 1 ano, e aí um vencimento, uma taxa, né, pagando aí bem baixa, né, 0,75, 2,62, 2%, 1,25 ao ano, e são títulos de vencimento 1 ano. Então não vai te trazer aquela rentabilidade enorme, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos, trouxe menos 8%, no último 1 ano, menos 10%, desde 2007, menos 1%. Então assim, é para você às vezes pegar alguns momentos, né? É legal você deixar na carteira como proteção, mas não pense que você vai ficar rico comprando esses ETFs de renda fixa aqui, porque não vai ser muito difícil. A gente tem o caso do TLT também, e lembrando, quanto maior for o vencimento do título, mais arriscado mais volátil mas também tende a ter maiores retornos. Então o TLT, que é um ETF bem legal, que eu tenho até em carteira por sinal, ele compra tesouro americano, né, com vencimento de 20 anos. Então é bem mais longo o vencimento, só que a volatilidade também dele é muito maior. Você pode ver, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele perdeu 1,5%. Então não é para todo mundo, é para quem gosta de maior risco, maior retorno. E ele também teve essa queda gigantesca aqui por conta do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos e tende a voltar. Então esse é um outro exemplo legal. Tem um outro exemplo que é o ETF TIP, né, que basicamente vai comprar aqueles tesouros americanos atrelados à inflação, né? Então é muito interessante porque é um outro tipo de investimento que você pode fazer. Vocês viram que todos os ETFs, eles compram basicamente tudo que eu já citei para vocês anteriormente. Tesouro americano, tesouro atrelado à inflação, bond, CDs, então tudo eles vão colocar aí dentro de alguns ETFs específicos. Então você pode expor via ETFs de modo geral, que normalmente não é muito interessante, ou via bonds, ou diretamente via treasuries, né, pegando ali uns rendimentos. Mas olhando como um todo, para mim o que faz mais sentido como renda fixa nos Estados Unidos são os bonds, tá? Porque tem um risco maior, mas com certeza o rendimento ele vale muito a pena, né? 7, 6, 8% ao ano em dólar. Então, de todos esses que eu citei, o mais interessante são os bonds, só que também menos acessíveis para todos por enquanto. E aí, em segundo lugar, a gente poderia ter os ETFs, né, de mais acessibilidade, com possível retorno, talvez os ETFs em si que nem eu citei para vocês, e depois os Treasuries e os CDs, que vai depender da sua situação e escolha. O ponto interessante desses ETFs de renda fixa é que você consegue investir em todas as corretoras que te disponibilizam acesso à Bolsa Americana, então não tem esse negócio de, essa corretora não tem ainda, não, todas vão ter. O acesso mínimo, né, para você investir esses ETFs de renda fixa é $5, então por isso que acaba sendo para todo mundo, e tem muita liquidez, né? Você pode vender a hora que você quiser. Então isso é muito importante, porque também ajuda muito essas pessoas a entenderem, né, e que se quiserem vender conseguem, lembrando que esse tipo de ETF
também sofre a marcação a mercado, né? Então, se as taxas de juros subirem, esse título perde dinheiro. Então, se eu fosse vocês, aproveitaria esse momento de alta de juros dos Estados Unidos e durante 2023 tentaria colocar tanto bolsa americana, que está muito barato, e também alguns títulos de renda fixa, aproveitando aí de acordo com a sua situação financeira, o que te dá mais acesso e o que você mais acredita, o que você acha que faz mais sentido para você. A ideia desse vídeo foi te mostrar as opções que a gente tem hoje, o que está entrando no Brasil, qual que é a disponibilidade das corretoras, e você vai dando uma alocada no que você acha mais interessante para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever e compartilha com aquele seu amigo que quer investir no exterior e não achou nenhum canal brabo que nem esse. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais.